Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Turbina na área para falar com você a respeito do São Paulo, informações importantes do tricolor nesta quinta-feira. Este é o boletim de informações, o boletim informativo do Turbina e também o vídeo de repercussão para trazer a repercussão do jogo entre São Paulo 3 e Internacional 3 pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aprovação do Rogério Ceni do trabalho do técnico no comando técnico do São Paulo passa pelas mídias sociais. Vários programas esportivos elogiando o Rogério Ceni à frente do São Paulo. Falando do trabalho, que o Rogério Ceni tem feito um bom trabalho no time do São Paulo e que o técnico do São Paulo precisa de reforços. Nós, torcidas, esperamos ansiosamente reforços no tricolor. A bola da vez agora é Juliano Galopo. Já fez exames na Argentina e tudo indica que também há conversas avançadas entre São Paulo e o clube do jogador, o Banfield. Nós não sabemos ainda como está o fim dessa negociação, mas o São Paulo busca investidores e patrocinadores pontuais no mercado para conseguir trazer o jogador. Cerca de 8 milhões de dólares é o valor circulado na Argentina, mas o São Paulo promete pagar no máximo 6 milhões de dólares pelo jogador. Eu ainda acho que é um valor alto, mas a gente vai aguardar para trazer informação para você a respeito disso. Para início de conversa, a gente vai falar da repercussão. E Nicão e Luciano falaram após a partida e eu quero aqui abrir aspas para o Nicão, que fez 2 gols na última partida do São Paulo contra o Inter. Um empate por 3-3 no Beira-Rio, né? Nicão e Luciano celebram gols e postura aguerrida do tricolor no Beira-Rio. É a dupla que marcou os gols na partida. Falaram a respeito do jogo. Abre aspas para o Nicão. Feliz pelos gols, mas principalmente pela garra de todos. A equipe batalhou bastante para evitar a derrota e levará um ponto importante para São Paulo, fecha aspas. Foi o que o Nicão disse após a partida. O Luciano também destacou pontos importantes na partida em Porto Alegre. Abre aspas para o Luciano, camisa 11 do São Paulo. O treinador confia em todos e o grupo soube aproveitar as oportunidades para conquistar este ponto, fecha aspas, disse o atacante do São Paulo, que marcou 8 vezes nas últimas 6 partidas. Tem sido um bom jogador ali na frente. O Luciano tem dado trabalho e é mais uma vez um jogador importante para o São Paulo, já está recuperado em boa fase. Além disso, também o Rogério Ceni foi questionado na entrevista coletiva e falou a respeito dos pontos fortes e fracos do São Paulo. Ele foi questionado a respeito do goleiro e citou também a participação do goleiro Thiago Couto, né, durante os treinamentos, durante o jogo. Ele falou que o Thiago não foi tão bem no primeiro tempo, acabou levando 1, 2, 3 gols, mas ele não põe a culpa nem a responsabilidade em cima do goleiro. O Rogério Ceni sabe o que é isso, ele passou por isso. Além disso, também informações dos bastidores. E eu quero deixar para você aqui um pedacinho dos bastidores para você conferir os bastidores entre São Paulo e Internacional. Hoje eu estava torcendo ali a hora que eu saí para sair o 4-3 para estrear novamente com vitória, mas creio que a equipe se comportou muito bem, um jogo difícil contra uma equipe também muito forte. Queríamos a vitória, mas acho que fizemos uma grande partida hoje. Agora mais ansioso ainda para poder voltar ao Morumbi, lá da nossa torcida. Tenho certeza que vai ser um jogo muito emocionante para mim. Bora! Cada minuto, cada segundo dentro de campo, aproveita, rapaziada, alegria pra jogar. Todos prontos? Vai, todos prontos? Vamos, jogo difícil, jogo importante, mas todo mundo sabe o que tem que ser feito, não sabe? Então é determinação, muita coragem e instinto coletivo. Faça o melhor pela equipe hoje. Vamos tudo para vitória! Considere
era importante a gente ressaltar o espírito de luta da equipe neste jogo. O São Paulo saiu 3 vezes atrás do resultado e foi buscar o resultado. E mais uma vez, importante participação do Rafinha, que é um excelente jogador ali, que atua, né, no vestiário como uma voz mais experiente. É importante para esse time da molecada do Rogério Ceni, que está conseguindo, né, fazer um bom trabalho na frente do São Paulo. Mais uma vez, mostra o Rogério que tem o grupo na mão e o Rafinha tem sido um destaque importante. Com vocês, Rafinha, o lateral direito e também terceiro zagueiro do São Paulo. Pra frente, jogando, organizado, toda hora. Nicão segura a bola pra caralho, joga nele. Luciano tá toda hora ali buscando a bola. Pra frente. Mais uma decisão, rapaziada, mais uma decisão pra gente, hein? Muito que teremos pela frente, essa mais uma. Vamos pensar hoje, não agora, hein, rapaziada? Deixa nada pra amanhã, nada pra depois. É hoje, é agora, hein? Vamos, todo mundo junto mais uma vez, vamos! Temos que defender o que é nosso, rapaziada. Vambora. Estamos pra caramba, muito trabalho envolvido, muito esforço. Então a gente dá o máximo, rapaziada. O jogo pelo chão trabalhado, ok? Junta, trabalha, bola no Igor. Junta, trabalha do lado de cá, virada, bola no Marquinhos, ok? 1 para 1 dentro da área, cruzamento por baixo. Eliminar o Palmeiras é suficiente para nós? Não! É suficiente? Não! Nós vamos parar por aqui? Não! Vamos embora! Na entrevista coletiva, o Rogério Ceni foi questionado a respeito de reforços e também sobre a questão de priorizar campeonatos. Ele disse que Copa do Brasil, Sul-Americana, tem um valor agora um pouquinho maior, então precisa dar um pouco mais de atenção do que o Campeonato Brasileiro. Então é possível que nos próximos dias o Rogério Ceni priorize as Copas, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, por conta da dificuldade de ter se classificado e agora está em fase, momentos importantes. Então precisa ter um pouquinho mais de atenção. Já o Campeonato Brasileiro pode até ser sacrificado algumas rodadas. Então a gente vai esperar para ver qual vai ser o planejamento do Rogério, se vai ou não chegar reforços. É importante a gente ressaltar que o São Paulo não tem um bom elenco para disputar 3 campeonatos, né? O São Paulo tem um bom elenco para disputar 1 ou 2 no máximo, mas diante de tantas lesões no São Paulo, de tantas situações adversas, o São Paulo acabou ficando com um elenco reduzido. E para isso eu vou mostrar para você o elenco do São Paulo atualizado, sem contar os jogadores da base. Para deixar você atualizado do elenco do São Paulo, eu quero mostrar aqui para você. Alguns jogadores não estão aqui porque são inseridos da base e não aparecem no site oficial do São Paulo na categoria profissional. Sendo assim, Jandrei e Thiago Couto são os 2 goleiros do São Paulo. E também inclui o Jung, o goleiro que veio da base e também atua como opção para a posição ali de goleiro no tricolor. Tá? Então, Jandrei e Thiago Couto são opções. Infelizmente o Jandrei acabou se machucando e o Thiago Couto, na minha opinião, ainda precisa de mais tempo para ganhar mais experiência. Não é um goleiro pronto para a fase decisiva ou para disputar grandes jogos. Na minha opinião, precisava deixar ele jogar um campeonato paulista para ver como que ele se sai, mas já renovou o contrato com o São Paulo e no momento é a opção na ausência do Jandrei. Continuando para a gente falar da zaga, Miranda, Léo, Diego Costa, Beraldo, Arboleda, Valse e Luizão. Desses todos 7 zagueiros, tem pelo menos 4 lesionados. O São Paulo conta com Luizão, Diego Costa e Beraldo disponível no momento. Valse passou por várias cirurgias, teve lesão grave de ligamento de joelho, teve vários problemas, está fora, não sabemos quando deve voltar. É um jogador que praticamente está perdido no departamento médico do São Paulo. Arboleda, lesão grave no tornozelo, fratura, deve ficar fora até 2023. Infelizmente é uma grande perda no momento. E o Léo, que foi o último lesionado da zaga, teve um problema na coxa, né? Deve ficar fora por pelo menos um mês. O São Paulo vai ter várias fases agora decisivas no campeonato e deve contar com apenas Luizão, Diego Costa e Beraldo, tá certo? O Miranda tem um problema muito ruim ali na panturrilha, né? Um problema corriqueiro que deve voltar logo para o São Paulo, mas a gente sabe que o Miranda já é um jogador um pouco mais velho, então tem também essa questão na recuperação do jogador. Dos laterais do São Paulo, a gente tem Rafinha, Reinaldo e Wellington.
Pela direita, Igor Vinícius e Moreira. Então tem 3 pelo lado direito e 2 pelo lado esquerdo. Às vezes entra ali como terceira opção para o lado esquerdo o Patrick Lanza, o jogador que até começou contra o Fluminense e depois acabou sendo substituído. É um jogador da base que está subindo agora, então precisa também de mais oportunidade. Talvez o Campeonato Paulista seja interessante para esses meninos que estão subindo ganhar um pouco mais de experiência, como aconteceu com o Pablo Maia. Então Rafinha, Igor Vinícius e Moreira são pela direita, Reinaldo e o Wellington pela esquerda, tá? Então ainda tem o Léo, o zagueiro, que pode também fazer como lateral esquerdo, mas na minha opinião não serve para atuar como lateral esquerdo o Léo, como zagueiro mais ou menos quando tem bons jogadores ao lado dele, né? Rafinha, em final de contrato, tudo indica que deve sair no final do ano, e Igor Vinícius também em final de contrato, que devem sair no final do ano. Esses 2 jogadores, o Rafinha deve voltar para a Alemanha e o Igor Vinícius está aí fazendo um pouquinho de doce para renovar com o São Paulo, né? Aí sobra Moreira e o Natan, que foi emprestado pelo São Paulo. Os volantes do São Paulo, quando a gente fala em volante, pelo menos ali o primeiro volante, né, aquele camisa 5 que fica na frente da defesa, não tem muitas opções, somente o Luan e o Pablo Maia. Tá certo? Mas o Rogério Ceni tem utilizado o Gabriel Neves naquela função. Os outros 2 jogadores que podem fazer ali muito bem seria aí, além do Gabriel Neves, o Andrés Colorado. Desses todos os jogadores que atuam como volante do São Paulo, o Rodrigo Nestor e o Thales Costa são segundo volantes. E ainda tem um terceiro cara que sempre joga no tricolor, mas não está aqui. Ele está colocado na categoria de meia, tá? Que é o Igor Gomes. Então o São Paulo joga pelo menos com um volante de marcação e 2 volantes saindo mais para o jogo, né? E aí conta pelo menos com o Igor Gomes e o Thales Costa para a posição, jogadores que vieram da base. Somente o Colorado e o Gabriel Neves que não vieram da base do tricolor, mas todos esses jogadores eu considero importante para esta posição. Para o meio-campo, o São Paulo também conta com o Nicão, o próprio Igor Gomes, o Rodriguinho, que acabou de subir, o Patrick e o André Anderson, o jogador que está no tricolor, no resort da Barra Funda, que nunca joga. E a gente sabe que o Rogério Ceni já deu alguns indícios que o jogador não sabe ainda jogar no futebol do Rogério, que é onde o volante tem que marcar, onde o meia tem que marcar, né? Tem que cobrir lateral, tem que fazer aquele box to box, e esses caras não servem para isso na cabeça do Rogério. Então o André Anderson não vai jogar com o Rogério enquanto ele não aprender isso dentro de campo, a função tática. Além disso, Patrick e Nicão devem ser bons jogadores que sempre estão jogando e do meio para frente acabam sendo opção no ataque. Patrick já jogou assim e Nicão tem jogado assim. Igor Gomes deve ser ali aquele segundo volante que atua como meia, e o Rodriguinho, que é um meia clássico, um camisa 10, que vem agora subindo, já jogou com o Rogério, já até fez gol com o São Paulo pela Sul-Americana e deve receber mais oportunidades. A gente vai aguardar para ver. É essa posição que o Rogério Ceni já falou na entrevista coletiva, que precisa também de mais um jogador para fazer esta função dentro do campo. Dos atacantes, a gente tem vários atacantes, né? Caleri, Luciano, Alisson, Juan e Caio. Do lado esquerdo, Rigoni, o Éder, o Marcos Guilherme e o Toró. Toró está descartado pelo São Paulo, tudo indica que deve sair assim que acabar o contrato. Ele já pode até assinar um pré-contrato, o Toró já está em fim de contrato, é um jogador que veio da base, infelizmente não acabou, né, jogando bem, não teve várias oportunidades, mas é um problema, né? O Toró deve sair do São Paulo, tem até algumas sondagens do futebol turco, né? E outro futebol árabe deve sair do São Paulo. Marcos Guilherme acabou de chegar, é uma boa opção. Éder, na minha opinião, não serve mais para vestir a camisa do São Paulo, é um atacante muito caro que entrega muito pouco. Rigoni ainda é uma incógnita, eu prefiro esperar para falar do Rigoni, eu gostaria que ele voltasse no bom futebol. Caleri dispensa comentários, Luciano da mesma maneira dispensa comentários, Alisson chegou, né, jogou, teve bons jogos, mas infelizmente acabou se machucando, deve ajudar o São Paulo quando retornar
retornar, já faz um tempo que está parado, precisa voltar o quanto antes, porque o São Paulo vai precisar desse jogador para o decorrer da temporada. Juan, um atacante da base, é um camisa 9, já recebeu oportunidades pela Sul-Americana e está compondo o elenco. A gente não sabe se vai continuar no São Paulo, pode acontecer com o Juan, o que aconteceu com o Brenner, ser emprestado, né, ganhar um pouco mais de experiência e depois voltar. E aí tem o Caio, que é o atacante de beirada de campo, de velocidade, opção para o Rogério, mas acabou se machucando, servindo a seleção brasileira. Então, pelo menos aí vai ficar fora até 2023. Estas são as opções no momento para o tricolor, sem contar os garotos da base, que às vezes são integrados no elenco profissional e ficam ali como relacionados para jogar com o Rogério Ceni. A gente vai aguardar para ver se vai chegar algum reforço no São Paulo, mas no momento é isso que tem. Vários jogadores lesionados. Para o ataque aqui, a gente tem a ausência do Caio e do Alisson, que estão machucados. Os outros demais jogadores estão aí. Boletim informativo no Turbina Tricolor. A gente vai falar do futebol feminino, categoria de base do São Paulo, masculino e feminino. Base feminina vence e se classifica para a semifinal da Nike Premier Cup. O São Paulo venceu o Grêmio por 2-1 e agora vai enfrentar o Corinthians na semifinal no sábado. O São Paulo joga no CT Desportivo Brasil em Porto Feliz às 9h30 da manhã. Enfrenta o Corinthians para tentar avançar para a fase final, né? Vamos torcer para as meninas conseguir a vitória e tentar buscar aí a conquista da Nike Premier Cup. Sub-15 encerra a preparação na Nike Premier Cup. Infelizmente, o masculino Sub-15 não conseguiu se classificar. O São Paulo teve uma vitória, 2 empates e uma derrota. O São Paulo acabou ficando na 9ª colocação. Na vitória em cima do Bahia, nos pênaltis, o São Paulo ganhou por 8-7. O São Paulo teve um empate com o Vasco por 1-1. Perdeu para o Internacional por 3-2, venceu o Desportivo Brasil por 6-1 e depois empatou com o Bahia, vencendo nos pênaltis por 8-7. Agora, né, o São Paulo vai voltar para o Campeonato Paulista, o Sub-15. Vamos torcer para a molecada se dar bem aí no Campeonato Paulista. Informações da Federação Paulista de Futebol, do que se trata ao futebol feminino. O Campeonato Paulista tem um início no dia 10 de agosto e vai até dezembro, né? O campeonato que acaba lá próximo ali do Natal, em dezembro, né? A primeira rodada começa no dia 10 de agosto. O São Paulo enfrenta o Taubaté e o último jogo do São Paulo, a 11ª rodada, é no dia 23 de novembro, que o São Paulo visita o São José, em São José dos Campos. Depois tem as fases finais do torneio, né? Então, na primeira fase, as equipes se enfrentarão em turno único, melhor dizendo, e as 4 melhores equipes do Campeonato Paulista Feminino avançam para as fases finais. Então são 11 jogos, o São Paulo tem aí para se classificar. As 4 melhores fazem semifinal e final em jogos de ida e volta. Depois o São Paulo vai aí tentar mais uma vez, né, a busca do tricampeonato Paulista Feminino. São Paulo que foi campeão em 2 oportunidades, em 97 e 99. Né? No último campeonato, São Paulo chegou até na final e acabou sendo o segundo colocado. Muito obrigado pela sua presença aqui no Turbina Tricolor. Mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino de notificações e deixa o seu like para fortalecer o canal. Mais uma vez, o São Paulo Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve o Tricolor Paulista. Um forte abraço. Valeu!